Fala pessoal, beleza? Hoje vai ser o primeiro vídeo da minha série sobre a velocidade em Dragon Ball, a série que vocês tanto esperavam. Se você acompanhar a série inteira, você vai ter todas as informações necessárias para se embasar a respeito da velocidade em Dragon Ball. Quem é o mais rápido, quem atinge tal velocidade, qual é o máximo de velocidade que o Goku atinge e etc. Mas, como eu falei, isso aqui é uma série. Eu não vou resumir tudo em um episódio só, porque senão o episódio ficaria com 2 horas de duração e eu não quero isso. Além disso, como eu não sou arrogante nem nada, eu fiz algumas anotações, tá? Esse negócio de que professor de matemática não faz anotação, não estuda e só faz conta de cabeça. E por que eu fiz essas anotações? Porque o nosso primeiro episódio vai ser sobre todas as velocidades registradas em Dragon Ball. Eu não vou dizer aqui velocidade máxima, velocidade mínima, quem atinge a velocidade da luz, quem não atinge, não. A gente vai apenas listar todas as velocidades que foram registradas na obra. Aquilo que não abre margem para interpretação. É aquilo e pronto. Por quê? Porque número não mente, número não dá margem para interpretação. Se eu digo que 5 quilos pesa mais do que 4 quilos, não tem interpretação que transforme essa mensagem em outra, porque número não dá margem para esse tipo de interpretação. Então poupa a sua vontade de dar dislike nesse vídeo, porque tudo que eu vou falar aqui são dados oficiais, tá tudo dentro da obra, são números apresentados pela própria obra, então realmente não vai ter muito espaço para você interpretar de outra forma o que vai ser dito aqui, tá bom? E também poupa a sua vontade de dizer que o Goku tem velocidade da luz, porque mais uma vez esse episódio não é para isso, é só para dizer quais foram as velocidades registradas, aquelas velocidades que de fato foram mostradas na série, e por isso que eu fiz essas anotações. Então, antes da gente começar, eu peço que você mande o like, se inscreva no canal para ajudar a gente a levantar o hype aqui, ajuda a trazer gente, ajuda a gente a chegar a 30 mil inscritos. Beleza? Conto com vocês. Bom, galera, as primeiras velocidades registradas em Dragon Ball aconteceram lá no Dragon Ball clássico, quando o Mestre Kami estava testando o Goku e o Kuririn. O Kuririn tinha recém-chegado na academia do Mestre Kami, e aí o Mestre Kami botou os dois para correr uma distância de 100 metros. Tem uma distância de 100 metros entre essa pedra e aquela árvore. O Kuririn cruzou essa distância de 100 metros em 10,4 segundos. Tempo muito bom, 10,4 segundos. O que quer dizer uma velocidade de aproximadamente 34 km por hora, 34,6 para ser mais preciso. Nessa mesma cena, o próprio Kuririn diz que o recorde dele é de 10 segundos e não de 10,4. Só que a gente não sabe se ele realmente está falando a verdade, porque no fim das contas ele pode estar só tentando impressionar o Mestre Kami. Mas a velocidade de 34,6 realmente é uma velocidade oficial que o Kuririn atingiu durante a obra, porque os 100 metros são oficiais e os 10,4 segundos também são oficiais. Depois que o Kuririn correu, o Goku correu 2 vezes, sendo que da primeira vez ele correu mal porque o sapato dele estava com defeito. Aí quando ele trocou de sapato, ele correu os mesmos 100 metros em 8,5 segundos. O quê? 8,5? Isso quer dizer uma velocidade de 42,3 km por hora. Ou seja, o Goku pequeno ele já era mais rápido do que o Usain Bolt. Só que depois que o Goku atingiu essa velocidade de 42,3 km por hora, foi a vez do próprio Mestre Kami correr. E ele percorreu esses 100 metros em 5,6 segundos. 5,6 segundos. O que daria ao Mestre Kami a velocidade de aproximadamente 64 km por hora, mais precisamente 64,2 km por hora. Ou seja, o Mestre Kami, correndo, já era tão rápido quanto um carro. E ele próprio dizia que o Goku e o Kuririn ainda estavam no nível humano, enquanto o próprio Mestre Kami estava no nível sobre-humano, né? Não importa o velocista, né? Como o Usain Bolt, por exemplo, ele é realmente muito rápido, é o homem mais rápido do mundo, mas ele nunca vai ser tão rápido quanto um carro, uma moto, um jet ski, qualquer coisa do tipo. E essas três foram as 3 velocidades registradas no Dragon Ball clássico. A próxima velocidade registrada seria no Dragon Ball Z.
Z, quando o Goku morreu e teve que atravessar o caminho da serpente. Não é novidade pra ninguém, é uma informação oficial, tá no anime, tá no mangá e tá em todos os guias, e inclusive no jogo Dragon Ball Z Kakarot, que o caminho da serpente tem um pouquinho mais de 1 milhão de quilômetros. O Goku atravessou esses 1 milhão de quilômetros em 6 meses. 6 meses equivalem a 4.320 horas. 1 milhão de quilômetros em 4.320 horas dariam ao Goku uma velocidade média de 231,4 km por hora. Só que esse feito a gente vai ter que realmente discutir um pouco ele, porque ele é muito impreciso. O Goku realmente ele já estava mais de 200 por hora ali, ele era mais rápido do que muito carro de corrida de fato, só que a verdade é que esse feito, ele não pode ser muito considerado na hora de analisar a velocidade do Goku, porque ele percorreu um trecho voando, um outro trecho correndo, e ele caiu do caminho da serpente, ele voltou desde o início, ele teve que correr de novo, e ele dormiu no meio do caminho, e ele parou para comer. Então assim, gente, é muito impreciso, a gente não tem como dizer exatamente qual era a velocidade do Goku naquele momento, porque ele teve muitos obstáculos no meio do caminho, sabe? Ele parou lá no castelo da Rainha Serpente, tomou banho, comeu, essas coisas, e mesmo assim ele gastou 6 meses para percorrer 1 milhão de quilômetros, o que daria uma velocidade média de 231 km por hora. A próxima velocidade registrada não é, na verdade, uma velocidade de um personagem, mas sim de 4 personagens. E galera, vamos deixar uma coisa bem clara pela última vez. A gente está falando de velocidades registradas, a gente não está falando de velocidade máxima de nenhum personagem, apenas aquelas que foram registradas na série, tá bom? E por que eu tô falando isso? Porque tem um episódio filler em que Yantia Tenshinhan, Caos e Kuririn estão treinando e eles estão correndo. Até que tem uma cena que mostra um carro com um cara dirigindo e mostra o velocímetro desse carro. O velocímetro mostra que o carro está a 200 km por hora. E a gente vê esses 4 personagens correndo lado a lado com esse carro, o que quer dizer que os 4 personagens estavam a 200 km por hora. Afinal, se o carro está a 200 por hora e os 4 personagens estão lado a lado com o carro, quer dizer que eles também estão a 200 por hora. Entenderam? Não. Só que a gente precisa ser justo e dizer que essa não era a velocidade máxima deles, porque logo depois que o cara se impressionou, os 4 dispararam na frente dele. Então eles com certeza estavam acima de 400 por hora, talvez 500, alguma coisa do tipo. Depois disso, a próxima velocidade registrada foi mais uma vez do Goku, quando ele voltou do caminho da serpente. Ele teve que atravessar os mesmos 1 milhão de quilômetros, mas dessa vez ele gastou apenas 28 horas, o que daria então ao Goku uma velocidade de 35.714 km por hora. Só que na verdade foi um pouco menos do que isso, porque o caminho da serpente é todo curvo e o Goku voou em linha reta, então a gente não tem como saber exatamente a distância que ele percorreu. Mas vamos considerar como 1 milhão de quilômetros mesmo, até porque a diferença não deve ser tão abissal assim, tão absurda assim. Depois disso, gente, a próxima velocidade registrada aconteceu lá na saga de Cell. Tá todo mundo esperando a Bulma aparecer com um controle remoto que vai desativar os androides 17 e 18 para que o Cell não absorva eles. Só que aí o que acontece? O Mestre Kami fala que mesmo que a Bulma terminasse agora de montar esse controle remoto, ela ainda demoraria 20 minutos para chegar com o avião dela. Então a Tite sugere que alguém vai até a casa da Bulma para pegar o controle e voltar voando, alguém que seja mais rápido do que o avião da Bulma. O Kuririn se oferece para fazer isso. Isso só faz sentido se o Kuririn for e voltar em menos de 20 minutos. Então aqui não tem muito jeito. A gente vai ter que considerar um certo tempo que o Kuririn levou para percorrer. E para isso a gente vai utilizar a média. Ele não levou 1 segundo e obviamente ele não levou 20 minutos. Então a gente vai tirar uma média aqui de 10 minutos para ir e voltar. Agora, qual é a distância entre a casa da Bulma
e a casa do Mestre Kami. A casa da Bulma fica na capital do leste. Nessa mesma saga, no início dela, o Goku chega lá, né, depois que o Trunks matou o Freeza, e aí ele demonstra o teletransporte para os amigos dele, até que o Yantia chega e fala: Goku, todos sabemos que a casa do Kami está a 10 mil quilômetros daqui. Isso é incrível. Percorrer 10 mil quilômetros 2 vezes em 10 minutos, dá ao Kuririn uma velocidade de 120 mil quilômetros por hora. Até eu tô impressionado com a velocidade do Kuririn. Depois disso, a próxima velocidade registrada foi a velocidade do Gohan no início da saga de Majin Buu, porque ele vai voando da casa dele até a escola. Qual é a distância da casa dele até a escola? Segundo o episódio é... Tá brincando? São 1000 quilômetros de distância da sua casa até o colégio. Já chega! Parem de fazer barulho! Eu não estou conseguindo dar aula! E ele próprio afirma que voando naquela velocidade ele chegaria à escola em 20 minutos. Cruzar 1000 quilômetros em 20 minutos são 3000 quilômetros por hora. Aí você para e pensa, ah, mas o Kuririn é mais rápido do que o Gohan? Bom, não, porque afinal de contas, o Gohan não tinha pressa nenhuma. Alguém que chega em 20 minutos não está com pressa de chegar em lugar nenhum. Ele não estava voando na velocidade máxima dele simplesmente porque não tinha necessidade. Depois disso, a gente tem aquele feito do Gotenks, em que ele deu 9 voltas ao redor da Terra dentro do intervalo de tempo da fusão. Como ele deu essas 9 voltas e ainda teve tempo de tirar um cochilinho, a gente aqui, mais uma vez, a gente não tem o tempo exato, mas a gente pode de novo considerar a média, né? Considerar ali um valor médio. E como outros canais já fizeram isso, de considerar como 20 minutos, eu vou fazer isso também, até porque é um valor razoável. Dar 9 voltas ao redor da Terra em 20 minutos daria ao Gotenks uma velocidade de 1.080.000 km por hora. Isso é 1/1000º da velocidade da luz. Depois disso, galera, a próxima velocidade registrada foi só lá no Torneio do Poder, quando o Toppo e o Velmon afirmam que Dispo era um guerreiro capaz de superar a velocidade da luz. Então temos aqui uma velocidade registrada através de uma citação direta, que é a velocidade da luz, que é a velocidade de 1.080 bilhões de quilômetros por hora. E por fim, temos a última velocidade registrada, mas aqui a gente vai ter que também discutir um assunto, que é a velocidade do Vegeta, que ele fala para o Goku que ele não precisa da ajuda dele com o teletransporte, porque ele pode sair da casa dele e ir até a casa do Mr. Satan em apenas 5 segundos. Se a gente fizer uma comparação no mapa, a gente chega à conclusão que a distância entre a capital do leste e Satan City também é de mais ou menos 10.000 quilômetros. Percorrer 10.000 quilômetros em 5 segundos daria ao Vegeta uma velocidade de 7.200.000 quilômetros por hora. Só que aqui tem um problema, né? Tipo, o Vegeta diz que ele vai gastar 5 segundos. Só que como que ele chegou nessa conclusão? Ele já cronometrou esse tempo antes? Não tem como ele saber e a gente também não. E outra, sabe? Quem nunca usou um superlativo na vida? Ele pode estar exagerando, então eu acredito que na verdade ele tenha gasto mais do que 5 segundos. Porque realmente não tem como saber, não tem como ele saber. E outra, dizer que faz isso em 5 segundos é um superlativo que muita gente usa no dia a dia, sabe? Ah, eu termino de cozinhar isso aqui em 5 segundos. Ah, esse miojo fica pronto em 10 segundos, sabe? Não quer dizer muita coisa, mas é um valor registrado. E como está registrado, a gente traz aqui para o vídeo. Essas foram todas as velocidades registradas em Dragon Ball até o momento. Isso de alguma forma diz quem é o personagem mais rápido? Não. Como eu falei, o propósito do vídeo não é esse. O propósito é apontar apenas as velocidades registradas. Então, se alguém chegar e falar que existe citação direta que comprova que algum personagem tem velocidade da luz, não existe, tá bom? Não existe. Quem diz que existe ou tá mentindo ou tá enganando as pessoas. Todas as que existem estão aqui nesse vídeo, mas se tiver alguma que eu esqueci, vocês colocam aqui nos comentários que de repente eu faço um parte 2 desse vídeo aqui só para falar sobre essa velocidade. Mas desde que ela tenha sido realmente registrada, ou seja, ou ela tem uma citação direta, ou esse feito tem que ter dado
a distância e o tempo. Se isso não acontecer, eu só lamento, não é velocidade registrada. Beleza, gente? Valeu! Agradeço por quem ficou até aqui. Se gostou do vídeo, manda o like, se inscreve no canal, favorita o vídeo e ajuda a mostrar para seus amigos, beleza? Um grande abraço para vocês, falou!